Que gostoso, hoje estamos aqui recebendo nos estúdios do podcast da Nação Gileade Catedral dos Milagres, o nosso querido amigo, ministro, pastor, um grande pregador, Giovanni Lício. Hoje esteve conosco na terça-feira profética dos milagres e agora nós vamos iniciar um feedback, um bate-papo, e nós vamos aqui conhecer um pouco mais sobre a vida desse grande amigo que se tornou amigo do profeta, amigo da bispa, dos pastores da Nação Gileade. Amém. Se tornou praticamente um filho da Nação Gileade. Amém. Pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, profeta. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão ímpar, né? Tão importante, nessa mesa, nesse bate-papo, depois de um culto extraordinário. Meu Deus. De fato, Deus estava Pastor no nosso Giovanni, meio. fala algo para mim. O senhor que viaja bastante pregando em ministérios diferentes, hoje o que o senhor viveu aqui, o senhor vê também em outros ministérios? Eu costumo falar na igreja em que eu sou pastor que cada lugar é um lugar. Sim. E o que se vive aqui, na Nação Gileade, a experiência daqui, o culto aqui é único. Não tem outro lugar que tenha algo parecido dessa forma, a forma com que Deus usa o profeta, a forma com que Deus conduz o culto, o mover, as revelações, os milagres instantâneos que a gente vê, os milagres progressivos que rompem, os testemunhos que a gente ouve. É só na Nação Gileade. É sobrenatural. É sobrenatural. Glória a Deus. É o lugar onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Pastor, há quantos anos já no chamado ministério pastoral? Eu sou ordenado pastor recentemente, foi esse ano, no mês de março, mas eu prego desde muito novo. Sim. Então eu comecei a pregar com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos de idade. Hoje o senhor tem qual idade? Hoje eu tenho 25. 25 anos. São 12 anos aí pregando. Uau. A palavra de Deus. Nascido em qual cidade, pastor? Eu sou natural de Santa Bárbara. Santa Bárbara do Oeste. Natural de Santa Bárbara do Oeste. Sim. O senhor se converteu em qual ministério? Qual denominação? A minha conversão, ela tem assim umas marcas muito importantes na minha vida. Uhum. Porque eu não sou filho de crente, meus pais não são crentes, eu não tenho assim um crente na minha família. Eu não tenho um tio, eu não tenho uma tia, eu não tenho uma avó, não tenho um avô. Então eu vim de uma família totalmente disfuncional, um lar muito problemático. Minha mãe traía meu pai traía minha mãe, muita agressão dentro de casa, um comportamento muito ruim dentro de casa. Físico também? Físico. Uau. Tanto em palavras como fisicamente. E num momento assim muito ruim, de uma situação que ocorreu, meu pai agrediu minha mãe, arrancou 2 dentes da boca dela. Uau. E aí tinha uma vizinha que morava 2 casas depois da que nós morávamos, e ela era da igreja Sal e Luz, em Santa Bárbara, igreja do pastor José Ladeia. E a igreja era do Mover Celular, Visão dos 12. Sim. E tinha uma célula na casa dela. E através dessa célula na casa dela, minha família começou a ir, meus pais começaram a ir. Mas eu sempre fui criado com a minha avó materna, que morava também na mesma rua. Sim. Então, minha avó muito católica, e é até hoje, ela me levava com ela para as missas, para os terços, para as rezas, aquelas coisas todas de capelinha, que ia de casa em casa. Então, a minha vida era aquilo. Era a realidade que eu vivia com a minha avó. Era o meu cotidiano. Eu sempre fui inclinado à obra de Deus. Sim. Desde criança. Quando eu tinha 5, 6 anos, minha avó vestia eu de padre, eu já tinha uma Bíblia. Sim. Então, sempre estive envolvido com isso. Mas eu sempre tive uma expectativa. Legal, né? É diferente. Desde 6 anos de idade. Desde os 5, 6 anos de idade. Sempre tive uma expectativa. Sim. A minha expectativa original é que eu, quando eu crescesse, estudasse, eu ia ser padre. Que bacana, né? Porque era a expectativa da minha avó. Ela depositava isso em você. Ela depositou isso em mim. Uau. Foi o sonho dela. Sim. Quando meus pais foram para a igreja, sim, depois de todo esse tumulto, o pastor falou assim: minha mãe, o filho é seu, ele não pode mais que sua mãe tem que vir com você. Meu Deus. Aí minha mãe e meu pai arrancou eu
de ir com a minha avó na missa, Sim. nos terços, nas coisas, começou a levar pro culto. Sim. E minha avó falava assim, ó, quando os crentes começam a orar, você reza. E se eles falarem pra você que você vai ser crente, você fala pra eles assim, eu sou católico, apostólico, romano. Uau, ela já instruía você. Ela já instruía eu, ela me instruía. Falou, lá eles ficam gritando. E quando eu cheguei na igreja evangélica, pra mim era muito estranho. Sim. Porque eu tava acostumado com algo que era visível. Tinha o padre, tinha as imagens, tinha a hóstia, tinha as coisas. Aí eu chego na igreja, não tem nada. Pelado, né? Pelado, o lugar não tem nada. A igreja era clara, tinha um ponto de madeira no meio assim. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo Um ambiente totalmente ao contrário, ambiente totalmente né? contrário. Sim. Da minha mentalidade, minha Que formação. você foi gerado. Que eu fui gerado. Porque eu tinha na mente, como muito católico, que pastor era ladrão, Sim. todas aquelas coisas. Sim. E quando eu comecei aí, eu tive um líder de célula, o Nelson. E o Nelson falava pra mim, você vai ser pastor? Eu não, você é padre. Uau. Não, você é pastor, não, você é padre. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu aceitei a Jesus na sala da minha casa. Glória a Deus. E aquele dia, meu pai pegou aquele livrinho. Talvez muita gente não conheça. O livrinho amarelo das 4 leis espirituais. Sim. Quadrangular usa isso. Muito. Então, assim, hoje a maior parte das igrejas não usam mais isso. Sim. E meu pai leu o livrinho das 4 leis espirituais. No final, eu fiz a oração, confessei Jesus. E aí, depois daquele dia, foi ocorrendo os processos. Fui me despindo das coisas. Nessa época, eu já orava em outras línguas. Uau. Eu comecei a orar em outras línguas, dentro da renovação carismática. Batizado já no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo. Criança já batizada no Espírito Santo. E aí as coisas foram rompendo. Aí foi na onde eu fui tendo interesse por pregar. E uma característica minha, eu sempre gostei de roupa social. Sim. Eu não uso roupa social por causa da questão de eclesiástica. Sim. Não, eu sempre gostei. Sim. Então, assim, quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu lembro até hoje, eu fui fazer a primeira comunhão. Aí minha avó falou assim: o que você quer? Eu falei, eu quero um terno. Uau. É um terno e um sapato. E isso eu tinha quantos anos? Isso eu tinha 11 anos de 11 idade. anos, meu Eu quero um terno e um sapato. Eu vou fazer minha comunhão, Sim. eu vou de terno. Que bacana. Então sempre gostei. E aí ele foi ganhando eu nisso. Ele me deu um sapato, aí ele me deu uma camisa, Sim. e aí ele foi investindo em mim. Sim. Ele ganhou uma Bíblia, e aí ele foi investindo em mim. Eu comecei a assistir os pastores pregar. Na minha época, eu falo, às vezes as pessoas não acreditam, mas as pessoas que me influenciaram eram aquelas que tinham muito na televisão. Sim. Então, quem influenciou no começo? Eu assistia Estevão Hernandes, Uau. eu assistia R.R. Soares, Sim. Valdomiro, Valdemiro. e ele Macedo. Sim. E o Silas Malafaia no sábado, Sim. Da Bandeirantes. que passava, tanto de manhã quanto na hora do almoço, o programa do pastor Silas Malafaia. Sim. E aí eu comecei a engajar nisso. Chegou uma época que meus pais saíam pra trabalhar, eu lembro até hoje, realmente comprar notebook. Sim. Aí eu pegava umas caixas, eu colocava as caixas, colocava a Bíblia e o notebook na frente, com a webcam ligada, gravando. Uau. E eu vestido de terno, eu pregava como se eu estivesse pregando televisão. Televisão, ai que benção. Você já estava chamando a existência. Eu tava chamando a existência aquilo. Uau, meu Deus. Então, assim, ficava e chamavam de fanático, Idólatra. idólatra, não precisa disso, é criança, vai viver, meus tios riam de mim. E aí teve uma época que eu falo que a minha igreja em casa foi evoluindo. A casa em que nós morávamos em Santa Bárbara, ela Sim. tinha uma área baixa e a outra alta. Sim. Porque era uma casa que era na descida. Então eu ia na área alta, eu fiz um púlpito de madeira. Uau. Peguei umas madeiras, fiz um púlpito. Eu fiz um microfone com cabo de vassoura e fita isolante. E eu pregava ali. Que benção. Ali eu pregava. Era uma brincadeira Era consagrada. uma brincadeira consagrada. Sim. Então foi onde foi começando. Eu falei que eu fui evoluindo, porque teve uma época que aí eu não usava mais o microfone que era o cabo de vassoura, eu peguei um arame, eu fiz um microfone pequenininho, que Ó, coloca que aqui. benção, tá vendo? E aí. Ela que fala, o né, microfone. Headset. Headset. Isso. E eu fui fazendo e foi acontecendo. E aí o pastor me chamou pra pregar a primeira vez e depois dali. Na verdade, o Espírito Santo já vinha trabalhando no seu ministério, forjando o teu caráter como um homem de Deus. Você chamava a existência no mundo espiritual porque é a palavra, a fé é o fundamento, né? Que se espera a prova daquilo que É, não se vê. justamente. E como foi para você ver a sua família aos pés de Jesus? O pai, a mãe, olha, até hoje são convertidos. Não, eu falo que é um ponto assim muito alto na minha vida. Sim. Porque meus pais passaram pela igreja. Meus pais não ficaram na igreja. Entendi. Meus pais passaram pela igreja, me deixaram na igreja, mas como eu sempre fui muito carismático com as coisas que eu acredito, eu nunca saí da igreja. Sim. Eu nunca deixei de ir, nunca abandonou minha fé. Eu tinha uma vizinha, eu ia com ela. Eu sofri preconceito numa igreja, mudei de igreja por causa da minha forma de vestir. Sim. Fui uma igreja mais pentecostal. E eu nunca saí da igreja. Hoje meus pais não estão na igreja. Meus pais hoje são separados, minha mãe tem a vida dela, meu pai tem a dele. Sim. Eu tenho irmãos que moram com a minha mãe. Assim, eu tenho aquela ideia de Elias. Sim. Só eu fiquei. Só você ficou. Só eu Na fiquei. verdade, seu pai e sua mãe foi Um instrumento de Deus para aquele tempo. para levar você a viver um propósito hoje. Hoje, assim, hoje eu olho pra trás e vejo tudo o que aconteceu. Eu sempre fui muito independente. Sim. Sempre fiz muitas coisas sozinho. Sim. Eu saí de casa com 18 anos, 18 para 19 anos. Eu já tive a oportunidade de sair de casa. Então, assim, sempre fui muito independente. Sempre procurei viver a vida assim, muito independente. E pra mim, servir ao Senhor, e principalmente pregação,
não era só uma chamada. Sim. Era um ambiente em que eu supria uma necessidade familiar não correspondida. Entendi. O abraço da igreja. O abraço da igreja era um simbolizando abraço a sua família. Simbolizava a minha família. Uau. Então tinha coisas pra mim que eram muito significantes. É como hoje, aquela revelação daquele rapaz moreno, que forte, abandonado pelos pais, Criado no orfanato. criado em orfanato. Você vê que foi algo assim, muito de Deus, né? Muito de Deus. Quando falou na revelação sobre a rejeição, ele foi tomado num choro de uma coisa tão, né? Tocou, né? É como se tocasse no gatilho da alma, né? Sim, verdade. Foi no ponto. Foi né? no ponto certo. Sim. Porque às vezes a gente encontra as pessoas e a gente fica um tempo. O senhor sabe o que eu vou dizer. A gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê as pessoas fazerem. Sim, verdade. Mas a gente não sabe de onde elas É vieram. verdade. A gente vive um tempo da igreja, a igreja contemporânea, o evangelicalismo brasileiro, é isso, julga as pessoas pelo que vê elas fazendo. Mas não Mas não sabe de onde elas vieram. E o que carrega, né? O que carrega. Que nem o rapaz, na hora que Deus ou o Senhor falou do crime, de roubar, Meu Deus. mexeu por quê? Porque talvez quem olhe pra ele, defina ele sobre isso. As pessoas têm esse mal. Elas definem as pessoas pelo momento delas. Sim. Que não significa que aquilo é a história delas. Verdade. Talvez elas estão tomando uma atitude naquele momento, ou por pressão, ou por medo, ou por resultado de rejeição. Sim. Que não é aquilo que define a história da pessoa. Sim. E aí, quando tem a palavra profética na boca do profeta, que tocou, não só desarmou um gatilho, mas fechou uma ferida. Quebrantou, né? Quebrantou. Pra você ver que vieram de São Paulo. Vieram de São Paulo. Pro interior. Eu achei interessante porque a gente vê coisas que só acontecem na São Giliard. Eu nunca vi isso em outro lugar. Sim. Gente de uma igreja evangélica, né, de hábitos doutrinários, não convém o nome, Sim. do uso do véu. Verdade. A pessoa, ela carrega aquilo dentro dela, que mesmo que ela não esteja no lugar dela, ela faz. Ela Isso faz o que ela ser diferente no É ambiente. verdade. Na verdade, isso não julgo, mas ela recebe unção pra receber. É, tá ligado? Aquilo que ela carrega dentro dela, como faz parte dela. É verdade. E aí você vê a pessoa vindo aqui na Nação Giliard, mesmo com esse hábito, que outra pessoa não viria. Fala, não, é diferente do que eu aprendi, diferente daquilo de onde eu vim, diferente daquilo que eu acredito, não tem porquê. Vai contra aquilo que eu aprendi, né? Como que eu vou sair de São Paulo pra ir? Olha o que eu só vi na internet. Verdade. E aí veio aquilo que disse Felipe a Natanael. Uau, vem ver. Vem, Uau! Glória! Muito forte. quem quer saber o que acontece aqui? Vem ver. Vem ver. Muito Não forte. tem. Pode assistir, como tá nos assistindo agora, como assistiu o culto que foi transmitido, mas só sabe o que acontece aqui. Quem está aqui? Quem tá aqui, quem tem coragem de vir colocar o pé Glória a Deus. nesse solo profético. Pastor, conte pra nós uma experiência boa pregando em igrejas diferentes e uma experiência ruim que o senhor teve. Uma experiência boa. A minha maior experiência positiva minha foi ver o cuidado de Deus. Eu falo em todos os lugares. Cada lugar tem suas características, né? Mas tem algumas coisas que marcaram muito a minha vida. Uma das coisas que marcaram a minha vida foi um dia que eu preguei numa igreja e meus pais estavam lá e depois do culto fez o apelo, eles foram pra frente para reconciliar com Jesus. Aquilo lá naquele dia marcou a minha vida. Glória. Uma experiência ruim. Quando eu comecei a pregar, eu era um menino novo e inexperiente. Não tinha Uber, Sim. não tinha 99, tinha na ônibus Sim. circular. Ou táxi, né? Ou táxi, mas não andando de táxi. Sim. Porque ninguém tem dinheiro pra ficar andando de táxi. Eu lembro que eu saía pra pregar e eu atravessava a cidade e terminava o culto, os irmãos me deixavam lá. Aí ninguém me abençoava, ninguém pagava o meu ônibus, ninguém me oferecia carona. Quantas vezes eu voltei embora pra casa a pé, Rompendo a pé. rompendo a pé. E a distância era grande. Altas distâncias. Quem conhece Santa Bárbara Sim. vai entender mais ou menos. Uma vez eu preguei no Parque Planalto, em Americana. E eu morava no Rochelle, Uau. lá do lado do Romano. Eu descia, atravessando tudo e indo embora. E eu cheguei em casa tarde, de madrugada. E como meus pais não estavam na igreja, eu não podia falar pra eles o que tinha acontecido. Sim. Num sapato não vencia, porque eu via essa sola de sapato tudo furado. E eu lembro que eu chegava na igreja e a sola do sapato era furada. Sim. Por causa de andar de a pé, eu dobrava o joelho, eu colocava um pé na frente do outro assim, Pra tampar o pra buraco. tampar o buraco. Os ternos que eu usava eu nem vergonha de Sim, falar, era de brechó, ia no brechó e comprava. E como diz, né, o defunto é maior. E aquilo eu me senti realizado. Sim. Eu me Pra senti, você era bom. Pra mim era bom. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um terno de loja foi uma tia minha. E aí, pouco tempo usando o terno, foi passar o terno, queimou a calça do terno. Meu Deus. Era aquele externo microfibra. Isso, aquele terno. Eu tive bastante. Aí queimou a calça do terno. Mas sabe o que eu fiz? Eu usava a calça queimada daquele jeito. Meu Deus. Eu botava uma em cima da outra pra esconder o queimado que ficava na altura do joelho e rompi. Glória a Deus. Rompi. Eu vejo algo na minha geração e às vezes a gente tem a motivação errada tentando fazer a coisa certa. Sim. A gente tem uma geração surgindo e nada, não é pessoal, mas acha que pegar é um terno, usa terno, Verdade. sapato de marca. Eu vou falar com o senhor aqui. Eu sempre tive hábito de camiseta, calça, né? E desde o início na São Giliard. Porém, quando eu pesava 140 quilos, 146 quilos, eu usava muito terno, gravata, mas eu não tinha pescoço. Então, geralmente no culto a gente gesticula muito, então a gravata fica torta, né? E muitos pastores tiravam sarro de mim. Até que um dia, um pastor no congresso me chamou de gordo, sabe? E me colocou diante da igreja.
E aquilo me frustrou muito. Preguei a noite inteira, foi uma bênção, foi algo maravilhoso. Mas quando eu saí daquela igreja, daquela cidade, eu fui direto pro monte. Eu morava no Olimeira até hoje, no centro da cidade, mas eu morava no bairro, né, na casa. Aí quando eu cheguei lá no monte, ali eu me desmanchei na presença de Deus. E eu falei, Deus, eu não vou passar por mão de médico. Eu quero emagrecer. Porque a partir de hoje, ou o Senhor faz, eu nunca mais subi ao altar. E diante do Espírito Santo de Deus, eu usava manequim, o paletó acho que era 62, né, 64, a calça era 58, 56, entendeu? Passou-se quase um ano, eu lembro de colocar a calça de um terno e a calça desceu. O meu rosto começou a afinar, meu pescoço começou a aparecer, enfim. Hoje eu peso 90 quilos, né, 87, 90, essa é a média de peso. Hoje eu uso 40 de calça, camiseta G, às vezes uma GG, mas é muito difícil. Aí eu vim para a Nação Geada, nós começamos no ministério, mas eu sempre vim assim, característico dessa forma. De um tempo para cá, Deus falou comigo, eu vou mudar as suas vestes. E eu falei com Deus, não vou usar terno, né? Você vai, eu não vou. Você vai, estou usando. Na verdade, o terno, ele impõe uma autoridade espiritual, né? É um conceito de respeito. Quando eu vim pela primeira vez de internação de aliado, a igreja ficou assim, ó, boca aberta, porque eu sempre... eu nunca vi terno. Mas eu me senti bem acomodado, sabe? E hoje vendo a forma como Deus tem trabalhado, então eu falo que o terno, ele impõe sim autoridade espiritual. As pessoas tratam melhor quem se veste melhor. É justamente a gente isso. Sabe, a gente aprende isso. As pessoas tratam melhor quem se veste melhor. Ninguém vai diante de um juiz de qualquer jeito. Não é? Agora imagine nós, o ministério, se apresentar. Não que eu me apresentar de qualquer jeito, eu sempre fui bem alinhado, né? Eu tenho uma loja que, inclusive, ela patrocina ela me veste, né? Agora mudou um pouco, entendeu? Porque eu comecei a ir para o terno, né? Então é justamente isso. Hoje, qual é a mensagem que o pastor Giovanni deixa para a Nação Gileade? Como o senhor conheceu? Vamos perguntar, como o senhor conheceu a Nação Gileade? Como foi estar aqui? Eu conheci a Nação Gileade, e até é engraçado, que foi através de um pastor, sim, conhecido nosso, numa negociação de vocês. Eu tava com ele aí, ele falou tal, e eu vim pra cá, né? Temos um amigo em comum, né, que vinha na Nação Gileade e fez essa ponte, e foi na onde eu vim. E a primeira vez, eu vim a primeira vez e falei assim, eu acho que eu não vou voltar mais lá não. Eu acho que eles não... eu não sei não, acho que não... É muito difícil eu voltar. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que essa já é a quarta vez, né? É a quarta vez. É a quarta vez que eu venho na Nação Gileade em menos de 6 meses. Verdade. Então eu falo, isso é muito honroso, porque ir numa igreja pregar a primeira vez é bom. É bom. Agora você voltar na mesma igreja mais vezes, é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é melhor ainda. Isso é a aceitação do povo, né? Da igreja em si, né? É uma igreja vibrante, é uma igreja que entusiasmada com a mensagem. É difícil parar de pregar numa igreja que você vê que as pessoas estão recebendo aquilo, elas estão receptivas àquilo. Você vê no semblante das pessoas que elas estão receptivas àquela palavra, elas estão prontas para receber. E termina o culto, a pessoa sai, essa palavra foi para mim, essa palavra foi confirmação, foi Deus que falou. A gente sai do culto gratificante, cheio de gratidão. Embora a gente saiba que não é sobre nós, não tem a ver conosco, não é sobre quem pega. Concordo com o reverendo Dias Lopes. Não é o pregador, é a pregação. Não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o expositor, é a exposição. Não é o obreiro, é a obra. Não é o pastor, é o rebanho. Glória. Não é sobre nós, não é sobre a pessoa. Não é centralizado em nós. Não, glória a nós para sempre. Não. A gente reconhece, é Ele. É a graça dele. E vir na Nação Gileade é isso que nos faz ver. É a graça de Deus. O senhor lembra qual foi a sensação do primeiro dia que o senhor entrou aqui na igreja? Para mim foi muito marcante, impactante e curioso. Por quê? Porque eu tinha uma ideia, eu vou pregar um culto que começa às 8. Então esse culto deve acabar 9h30. Aí quando você vem no culto da Nação Gileade, você descobre que o culto começa às 8. Então o culto vai embora. E o povo não quer ir embora. E o povo não quer ir embora. E o povo fica. Verdade. Aí, naquele hábito, né, que a gente tem, vai em igreja, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que é 4 canção, faz palavra. Sim. E aí você desenvolve esse hábito. Embora pregando muito na Assembleia de Deus, a gente sabe que é um padrão de culto extenso. Aí você vem aqui e fala, meu Deus do céu, mas tanto tempo no culto assim que não cansa. Glória a Deus. O culto foi, já é 9h30 da noite, o povo tá aqui, o povo tá vibrante e agora a gente vai começar a pregar. E poucos minutos de mensagem é suficiente pra gente ver o nível da glória de Deus. Glória a Deus. Que desce, as pessoas recebendo, é impactante. Estar aqui é impactante. Graças a Deus. Pastor Giovanni, o que acontece aqui é impactante. Finalizando aqui a entrevista com o senhor, agradecendo a Deus pela sua amizade. Nós temos algumas alianças que vamos colocar em evidência. Sim. Inclusive, eu estou preparando até os pastores, obreiros, já temos alunos. Sim, viu? Eu já fui parado por futuros alunos aí. Já pararam fora. Sim, eu já falei até o nome do senhor, viu? É o nosso professor teológico. Então vai ser algo muito bom. Ter o senhor com a gente é uma alegria muito grande. A unção se respeita, a unção que se atrai. E se eu prego sempre no altar da Gileade. E olhando para aquela câmera,
Qual é a mensagem que o senhor deixa hoje para o pastor que talvez esteja desanimado, para alguém que talvez esteja pensando em desistir e vivenciando tudo que o senhor vivenciou aqui hoje na terça-feira profética dos milagres? Qual é a mensagem que o senhor deixa para essa pessoa agora que está nos assistindo? Eu vou deixar a mensagem que ontem eu falei com uma pessoa. Se você pudesse dar um conselho para você de 10 anos atrás, o que você faria? A pessoa me disse, eu falaria, não desista. Eu falei, se você pudesse dar um conselho hoje para você, para daqui a 10 anos. Ele falou, eu não sei. Eu falei, o conselho tem que ser, Deus já te viu no futuro. Glória. E vai terminar bem. Glória a Deus. Então eu não sei como é a forma com que você está, a situação que você está vivendo, o quadro da sua realidade. Mas eu estou numa igreja profética, num ambiente profético, na presença de um profeta de Deus para dizer, glória a Deus. Deus já te viu no futuro. Glória a Deus. Essa situação não define você, como as minhas situações não definiram. Eu tenho toda a motivação para não estar onde eu estou, para deixar de fazer o que faço. Mas a única coisa, o meu motivo para continuar, é que eu sei que Deus já me viu no futuro. Glória. E vai terminar bem. Então não importa qual que é o seu cenário. Deus já te viu lá na frente. E esse momento não definirá o cenário da sua história. Glória a Deus. Então, conselho, vem ver tudo que Deus está fazendo aqui na Nação Gileade. Glória a Deus. Porque como a minha vida é impactada cada vez que eu estou nesse lugar e subo nesse altar, eu tenho a plena convicção de que a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério e tudo aquilo que leva o seu nome será alcançado pela unção que sai desse altar. Você vai dizer, a minha vida era uma, hoje a minha vida é outra. Você vai acabar dizendo como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Uau, que forte, parabéns. Bom, quero agradecer ao senhor e deixa aqui então agora os seus finais, né? Os seus cumprimentos e marcar para mais vezes o senhor estar conosco sempre, né? Amém. Eu falo que aqui, quem me conhece, né, as minhas ovelhas, principalmente as minhas ovelhas, o ministério, os departamentos, sabe que o profeta é muito focado. E eu não trago qualquer pessoa para pregar. Eu trago homens de Deus que têm compromisso com Deus e compromisso em levar uma palavra que edifica, não que destrói. Então o senhor se tornou um grande amigo. E eu faço votos em Deus que o seu ministério cresça cada dia mais. Amém. E quando o senhor estiver lá na Europa, que o senhor me leve também. Amém. Eu acho que o senhor vai primeiro. Amém. Vai ter uma Nação Gileade lá na Europa. Hoje para falar para você, terça-feira hoje, por volta de 4 da tarde, pastor em Boston, né, me convidando para um congresso, já para março do ano que vem, Estados Unidos. Então, é Deus fazendo. É Deus fazendo. Eu falo, pastor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E muito obrigado por o senhor estar conosco. Temos um carinho, um respeito muito grande pela sua autoridade espiritual. Amém. E antes que você me aceite como amigo, nós já te aceitamos primeiro. Amém. Amém? Amém. A Nação Gileade é a sua casa. Deixe as suas considerações finais, pastor. Eu quero agradecer ao profeta Tiago, à bispa Renata, todos os pastores, toda essa igreja que me recebem com tanto carinho, tanto carisma. Eu aprendi a amar esse lugar. Eu amo estar aqui. Glória a Deus. Eu amo estar aqui. Eu amo pregar nesse altar. Eu amo ver o que Deus faz aqui. E eu quero aqui manifestar minha gratidão. Amém. Nós temos uma aliança no reino. Amém. Uma aliança que transcende localidade, transcende geografia. Glória a Deus. Porque nós entendemos que o reino de Deus não perde, o reino de Deus só ganha. Só ganha. E boas alianças trazem resultados extraordinários para o reino de Deus. Então eu quero agradecer, profeta, mais uma vez, Amém. todo o carinho, Glória a Deus. toda a confiança depositada em mim, porque eu sei que hoje dar um microfone para alguém é um depósito de confiança. É verdade. No tempo em que a gente vive, é um depósito de muita confiança. Então eu quero agradecer vocês que estão aí conosco, Glória a Deus. o pessoal que está por trás da câmera, todo o backstage, toda a equipe de mídia. Que Deus continue abençoando. E você que está na sua casa, ou em qualquer lugar, você que está ao vivo, ou você que vai ver depois, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescentam dores esteja com você. E guarda essa palavra. Se Deus mostrou, é porque Ele tem interesse em lhe dar. Glória. E se Deus permitiu você tocar, é porque Ele está dizendo que você pode possuir. Obrigado, Deus. Guarde isso, profeta. Só gratidão. Tamo junto. Deus abençoe. Querido, essa foi mais uma entrevista com o nosso querido amigo, irmão, grande homem de Deus, pastor Giovanni Lício. E deixo aqui para você, tá? Uma indicação ministerial para você, igreja, pastor líder de igreja, homem de Deus, de palavra, mensageiro de Deus, leve para a sua igreja. Pastor, pode deixar o seu contato aqui? Pode deixar meu contato aí. Pode falar já então, o seu endereço de Instagram, telefone pessoal, pode falar. Pode. Meu Instagram é pr.giovanni com 2 N's e Lício, L-I-S-C-I-O. Segue lá. Todo dia tem uma palavra, tem uma mensagem que eu coloco lá para edificar a sua vida. O meu contato para agenda é 199 7120 0826. 019
97120-0826. Essa foi mais uma entrevista Nação Gileade. Que Deus abençoe você, Deus abençoe. E se inscreva no canal no YouTube, acione lá o nosso sininho para você receber todas as notificações diárias dos programas ao vivo da Rádio Nação Gileade e também a transmissão no canal no YouTube do Profeta Tiago Silva. Me siga também no Instagram, Nação Gileade Americana, amém? E na página do Profeta Tiago Silva no Facebook, TikTok, Profeta Tiago Silva e também @Nação Gileade. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Gratidão a mim. Glória. Já era, mano.